Em mais um caso de violência contra policiais em São Paulo, um oficial foi baleado na cidade de Guarulhos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial voltava do trabalho quando um motociclista o atingiu. Ainda não se sabe quem efetuou os disparos, mas os criminosos não levaram nada do policial, reforçando a tese de ataque. Só nos últimos 7 dias, ao menos 11 policiais foram atacados no estado. A Secretaria de Segurança afirmou que está implementando medidas para investigar cada um dos casos e proteger os soldados da polícia. Vamos, portanto, ao Rio de Janeiro com o Roberto Mota, que já está conosco aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Mota. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência. 11 policiais atacados. O soldado da Polícia Militar de São Paulo, Samuel Cosmo, foi assassinado na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Ele tinha 35 anos e 2 filhas de 1 ano e 1 mês. No dia 7 de fevereiro foi a vez do cabo José Silveira dos Santos. Ele foi assassinado em Santos por criminosos que atacaram uma equipe do Batalhão de Ações Especiais. Os assassinos do cabo José já tinham sido condenados pela justiça e presos, mas estavam nas ruas depois de receber o benefício da saída temporária. Em janeiro, a policial Sabrina Freire foi covardemente assassinada quando bandidos roubaram a sua moto. Ela foi baleada e ficou agonizando, caída no chão. Há 2 dias atrás, em um desfile de escola de samba de São Paulo, policiais como Samuel, José e Sabrina foram retratados como demônios, enquanto milhares de pessoas assistiam e aplaudiam. Até o ministro de Estado participou do desfile. Como foi possível chegarmos a esse ponto? Conosco por aqui também já José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, é impressionante o número de ataques envolvendo policiais agora como vítimas dos criminosos, né? Certa vez disseram aqui que no Brasil se mata muita gente. Morre todo mundo. Morre policial, jovens, negros, gays e outros também. Inclusive policiais. Mas isso é muito grave. Muito boa noite, viu, Kobayashi? Boa noite, colegas aqui de bancada. E boa noite a você que está nesse carnaval acompanhando aqui os Pingos nos Is. Nós não paramos. Pois é, a história é a seguinte. Nós chegamos a um ponto que eu venho falando aqui sobre uma epidemia de violência. Não há no Brasil uma família que não tenha pelo menos um dos integrantes, mesmo que distante ou amigo, vítima desta pandemia, desta epidemia aqui no caso do Brasil. É certo que eu estava acompanhando alguns jornais e esses jornais mostram um certo aumento no mundo inteiro dos níveis de violência. Poucos foram os países que tiveram os números reduzidos. Mas no Brasil a situação ficou mais grave e interiorizada, o que indica uma situação ainda mais preocupante. Não há mais nas pequenas cidades aquela história de ficar sentado na porta, com jardins, com a janela aberta. O tráfico de drogas e o consumo, evidentemente, se não há consumo, não tem venda, né? Acabou levando para o interior também esta violência. Mas não é só o tráfico de drogas, não. A bandidagem está aumentando e se encastelando, até em cidades menores já existem lugares onde a polícia não entra, quando entra é em operação, com 12 engatilhada diante do problema. Aqui em Brasília, coração do poder, capital federal, delegacias fechadas, porque concluíram os delegados que não havia segurança para que a delegacia ficasse aberta, para se ter uma ideia. Então é preciso reagir. Chegou um ponto que o governo federal tem que entrar. Já existe aí um projeto, estão elaborando um projeto no Ministério da Justiça exatamente para a participação integral das forças e a participação do governo de uma forma mais efetiva na segurança pública, né? Há divergências ali sobre o atributo, a competência da segurança pública. Dizem os juristas aqui de que se trata de uma competência estadual e que a participação é limitada do governo federal. Mas eu entendo que chegou um ponto que é preciso montar delegacias de plantão, como no caso da Covid, hospitais de campanha. Então, se monta delegacias de campanha e enfrenta de vez, primeiro, o crime organizado,
O Estado precisa dominar as penitenciárias, isso é urgente, e depois reduzir, porque não há como zerar a totalidade do crime. Agora, quando esse crime atinge as forças de segurança, policiais federais estão sendo vítimas também, os estaduais e inclusive os municipais. Aí a situação se torna muito mais grave e a violência mostra as caras até para o próprio Estado. Por aqui nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, já conosco também o Alan Gani. E aí, Gani, esse número impressionante, 11 policiais em poucos dias foram atacados pelo crime. Boa noite, Coba, Zé Maria, Mota, toda a audiência. Realmente é algo bastante preocupante, já não chega a estatística de guerra que a gente tem no país, em torno aí de 50 mil mortes de pessoas, né, assassinadas. Isso que são, a gente está falando aí de estatísticas, né, nem sempre elas são muito precisas, talvez o número seja ainda maior. Se a gente pegar em 10 anos e multiplicar, que é basicamente a média 50, a gente está falando de 500 mil pessoas, né? Se isso não é uma estatística de guerra, eu não sei mais o que é. E aí, o que chama atenção é essa ousadia do crime, né? Do crime organizado, porque veja, morre muitos civis, mas eles também agora enfrentam as forças policiais sem o menor pudor. Prova disso é esse aumento aí que traz a matéria. A gente já viu isso também, né? Essa crise de segurança pública, veja, ela não é de hoje, a gente viu isso em 2006, quando o PCC aqui na cidade de São Paulo, ele decretou basicamente um estado de sítio, um toque de recolher, 3, 4 horas da tarde, não havia mais ninguém na rua, por ordem do PCC, você só via policial, todo mundo ali num clima de medo. Então veja, não é de hoje esse problema, né? O que é mais grave, porque a falência da segurança pública já vem pelo menos ali desde 1999, quando era muito comum sequestro relâmpago, enfim. E o que mostra, Coba, que a gente anda em círculo, né? A gente não consegue avançar nesse tema. E por que a gente não avança? Talvez a resposta esteja no legislativo e no judiciário. Leis muito brandas e uma aplicação da lei também muito branda, e a certeza, é claro, da impunidade.